Oi, bem-vindos ao Palavra Falada, um programa de colaboração da TV Campus com o curso de Letras aqui da UFSM. Hoje, especificamente, a gente está representando o curso de Letras em Inglês. Meu nome é Caroline e eu tô aqui com as meninas. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Jennifer. E eu sou a Isabelle. Elas são estudantes do Olavo Bilac, uma escola pública aqui de Santa Maria, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história de dois amigos que estão aproveitando o carnaval em meados de 1840. O pequeno detalhe é que um desses amigos está planejando se vingar do outro e ele não sabe. Aqui a gente tem a história de um bobo da corte e de um homem levemente rancoroso. Um pouco vingativo. E um pouco vingativo. A gente vai conversar então hoje sobre como a gente pode relacionar isso com a nossa sociedade atual e como a gente ainda consegue ver o reflexo perfeito da escrita do Edgar Allan Poe em Barril de Amontilado em 2026. Vocês já tinham conhecimento sobre Poe? Já tinham lido Poe alguma vez? Não. Eu conheci por causa do Barril de Amontilado. Barril de Amontilado. Sim, eu também. Eu conheci também por causa disso. Eu lembro que um tempo atrás teve um movimento muito grande de colocarem o Poe dentro de filmes. Então tem muito filme na Netflix que o Poe ele aparece como de fato um personagem fictício. Então muita gente conheceu por ali e eu acho muito legal que muita gente que conheceu por ali nem sabe do Poe escritor, porque ele aparece em muitos filmes como esse personagem fictício. Em Barril de Amontilado ele é um conto de terror, né? Que é uma característica muito forte do Poe. Ele escreve grandemente e muito bem terror. O que vocês acharam do conto antes da gente conversar sobre ele? Eu achei legal, na minha parte, eu achei muito legal desses temas também, por trazer temas que também acontecem hoje em dia. Por exemplo, masculinidade tóxica, que a gente vê atualmente na sociedade de hoje em dia. Eu gostei bastante, porque ele traz vários tópicos e vários temas que são diversos e são diferentes entre si. Eu também gostei das críticas que ele trouxe, principalmente em relação ao alcoolismo e embriaguez. Mas por isso também, mas quando a gente fala da Edgar Allan Poe, a gente já imagina algo de terror, algo de suspense, assim, então um pouco da história a gente já imaginava, eu acho. Ok. O conto ele abre com: suportava eu, enquanto possível, as 1000 ofensas de Fortunato, mas quando se aventurou ele a insultar-me, jurei me vingar. A gente já espera ali uma grande história de vingança, e a gente conhece os nossos dois protagonistas. Eu, particularmente, fiquei muito apegada à figura do Fortunato, porque ele é um tolo, né? Ele é literalmente um bobo da corte nessa primeira aparição. Eu tava pensando em falar disso. Ele é um aristocrata que tá vestido de bobo da corte, ali no carnaval. Ele tá literalmente tratando de forma jocosa, né, toda essa classe, porque geralmente os bobos da corte eram pessoas de classes mais baixas, né? E ele tá ali, a fantasia de carnaval dele é isso. Vai muito de acordo com o diálogo que a gente tem hoje em dia sobre o carnaval, com as fantasias, que às vezes são coisas muito absurdas, que se ligam muito a culturas ou a grupos sociais específicos, justamente com esse tom bem jocoso, né, bem de piada. E o Poe ali em 1840 já estava trazendo isso pra gente. A gente tem então o Fortunato e o nosso grande amicíssimo dele, que não é tão amigo assim, cujo nome eu não estou me recordando. Montessor, é verdade. E o Montessor e o Fortunato, eles são amigos há algum tempo, né? Não sabe-se quando. Mas o Fortunato tem esse tom de toda vez que ele fala com o Montessor, ele fala jogando ali, né? Umas piadinhas, umas coisinhas, umas indiretas. Insultos, né? De acordo com o Montessor. E ele decide se vingar. E ele também fala que o Fortunato, ele fala que o Montessor fala que Fortunato fez 1000 injúrias, e eu acho legal que o Allan Poe, ele não disse quais eram essas injúrias, mas quando chegou no insulto que Montessor achou que aquilo dali era o ápice, e aí sim começou aquele ar de querer se vingar e tudo, porque depois passou das 1000 injúrias para o insulto já, aí ele já achou que era a modo de se vingar. Também porque Montessor, ele tem aquela cultura da família dele de tanto de olho por olho, dente por dente, aquela coisa de vinganças e coisas assim, que também traz sobre a masculinidade de achar que homem só é homem quando se vinga com sangue, com violência muitas vezes. E é muito legal esse tópico para poder falar de 1846, e isso acontece também agora nos dias atuais de 2026, então é muitos anos que vem a decorrer disso
a masculinidade tóxica de hoje em dia. Uma coisa que vem então de geração para geração, que quando eles estão falando sobre o brasão, né, da família do Montessori, eles escrevem o brasão como um enorme pé humano dourado em campo blau. O pé esmaga uma serpente rastejante cujos colminhos se lhe cravam no calcanhar. Essa coisa muito a família toda, né? Tanto que quando o Fortunato ele começa a falar da família, ele já fica, não, aqui chegou no meu limite. É uma coisa muito passada de geração para geração. Talvez por isso que a gente ainda tenha que enfrentar esse tipo de coisa hoje, né? Entrando nesse gancho do carnaval e da embriaguez, o Edgar Allan Poe, ele traz muito essa questão desse ambiente descontraído. E hoje em dia os carnavais, assim, na minha opinião, assim, eles são muito disso, dessa distração, serve muita distração, tanto que acontece vários crimes, várias coisas hoje no carnaval, porque realmente é um ambiente bem de distração, onde as pessoas estão mais alteradas, né? Então eu acho que ele traz esse ponto que é bem importante também no conto. E o autor também, ele participava de um movimento que se chamava Movimento da Temperança, que era anti-alcoolismo. Tanto que essa não é a única obra dele que tem a crítica do alcoolismo. Também tem, por exemplo, o Gato Preto, que o protagonista ele se corrompe por causa do álcool. Inclusive, a gente tem um episódio de Palavra Falada que é sobre o Gato Preto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Muito bom. Eu adoro o Poe, no geral. E é bem curioso, né? Considerando o fato de que quando o Poe faleceu, ele não tinha nada e estava completamente alcoólatra, né? Ele vivia em volta disso. Vem de acordo um pouquinho com o que a gente vê aqui, né? Porque o Fortunato, ele não percebe pra onde ele tá indo, né? Tanto que ele tá literalmente rindo da morte como se fosse uma piada o tempo inteiro durante o conto. E eu gosto muito da repetição da palavra amontilado o tempo inteiro. Não sei se vocês se apegaram a isso. Que durante o tempo inteiro, praticamente tudo que o Fortunato fala pro Montessori é amontilado. 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 Sim, ele já não pensa em mais nada, só quer saber do vinho. Exatamente, ele já se entregou completamente à embriaguez. Também tem a repressão emocional também que o Montessori faz com o Fortunato, que ele usa daquele sentimento que ele tá ali como uma forma de começar e prolongar essa vingança que ele quer. Ele deixa, vamos dizer, o Fortunato bem, como eu posso dizer, bem, não inocentemente, mas sim mais vulnerável, fácil, assim, de cometer aquela vingança dele. E isso eu acho que também pega bastante dos sentimentos entre si, de uma pessoa saber, tipo, se fingir de tal forma para poder abrir mais opções daquele sentimento que a pessoa tá sentindo para poder tomar algum tipo de vingança ou alguma coisa a mais naquilo. Eu acho que o Poe construiu muito bem como ele fez isso, porque no início do conto ele já nos conta que eles são amigos. E o que dá a entender pra gente é que o Fortunato, ele tá indo com confiança total de que nada de ruim vai acontecer com ele, porque ele já tá com esse amigo, que ele gosta de dar uma xingadinha, mas que nunca aconteceu nada com ele, então por que agora aconteceria algo, né? É um ciclo vicioso muito grande, ele tá o tempo inteiro tirando com a cara do Montessori, e o Montessori não faz nada, por que agora, justamente agora, ele faria alguma coisa? O Montessori, ele usa essa embriaguez do Fortunato, que, né, o Fortunato, ele tava embriagado, ele tava mais vulnerável, né, mais desatento, então o Montessori, ele usa essa brecha, como a gente diz, pra levar ele lá pras catacumbas. E o Edgar Allan Poe, ele mostra, né, que hoje em dia acontece muito isso, na sociedade atual, que as pessoas, elas deixam se levar pela população, elas deixam se levar pela onda, sabe? Não, tipo, tá todo mundo indo, vou atrás também, sabe? Então ele traz muito essa fala importante no conto. Sim, é uma representação muito real, né, do que a gente tem. Isso dá pra se relacionar muito bem com um conceito da mitologia grega chamado dualidade do vinho, que ele veio do mito do Dionísio, que era o deus do vinho. Basicamente, esse conceito diz que a dualidade do vinho, ela mostra que tem dois lados. O lado luminoso e o sombrio. O luminoso seria a fase inicial ali da embriaguez, que a pessoa tá festejando, tá comemorando, tá alegre. E o lado sombrio seria a consequência, né? A pessoa ela já tá irracional, já perdeu a noção da realidade e tá impulsiva. Isso relaciona muito bem com o desenvolvimento do Fortunato, porque no começo ele tá ali festejando o carnaval, e aí depois ele vai nas catacumbas, ele já
não quer saber, não sabe mais nada. Ele quer só o vinho. Sim. E ali, na entrada das catacumbas, né, eles têm aquele diálogo justamente sobre o brasão da família, eles entram na questão da maçonaria, né, que a família do Montessor estava dentro da maçonaria, e o Fortunato, ele zomba disso, ele fala, não tava não, claro que não tava. E a partir disso, ele parece que já perde completamente a consciência dele, né. E isso é intencional, né, obviamente, a gente tá desde o início do conto, com o Montessor praticamente empurrando bebida pra ele. E tu comentou, né, da dualidade do vinho. Isso é algo que aparece muito forte, quase que como um personagem dentro desse conto. O vinho, ele é quase um personagem aqui dentro. E ele é um coadjuvante, ele é o braço direito do Montessor. E no final, quando ele já tá construindo, né, porque como que ele decide se vingar, né? Ele leva o Fortunato para essas catacumbas da família dele, fala que essa família é uma família de grandes bens, né, muito abastada, e ele vai levando o Fortunato, que vai indo, porque como eu disse antes, se nunca aconteceu nada com ele, porque justamente agora aconteceria. E em certo momento, o Montessor decide finalizar a vingança dele, que é, ele vai literalmente sepultar Fortunato vivo. Né? Então ele manda que Fortunato fique em um local específico, e ele começa a construir camadas entre eles. Vocês não acham que talvez essas camadas sejam, além de pedra e cimento, talvez um simbolismo para o distanciamento que ele está criando entre essa figura e esse amigo dele? Sim, faz sentido. Faz total sentido, né? Dessa coisa de como um ciclo tem várias formas de ser encerrado, né? Eu acho que essa é uma das formas mais físicas que a gente pode ler e entender, mas isso também pode se tirar de uma forma que a gente não veja. Por exemplo, você encerra um ciclo com uma pessoa, não é como se tivesse criado alguma coisa fisicamente ali, mas sim uma barreira emocional, aquele ciclo se quebrou ali. E a forma da confiança que ele tem nesse amigo do Montessor, que o Fortunato tem no Montessor, e para chegar no fim e o Montessor fazer uma vingança com ele, também reflete no que tantas coisas acontecem hoje, tipo, o meu amigo, eu vou pelo meu amigo, aí do nada acontece alguma coisa, ou esse amigo, como o Montessor fez, já tem uma vingança planejada em mente, e só no final, naquilo dali, para deixar no fundo do poço, sepultar ele vivo, que ele termina aquela vingança. Eu acho que isso é uma forma muito legal de se demonstrar como as amizades podem também estar hoje em dia, e desde 1800 e poucos até agora, também tem várias coisas que a gente viu pelo texto, pelo livro, que desde aquele tempo existia falsidade, existia isso, aquilo. E eu acho isso muito legal do livro também. Eu gostei bastante dessa parte. Pô, ele trabalha muito com essa dualidade, né? De que a gente nunca sabe se, de fato, as coisas são preto no branco, né? São como a gente tá lendo ali, ou se tem uma camada mais... tanto a própria história do Corvo. O Corvo, ele fala mesmo, ou a gente só tem um protagonista delirante? Porque a gente nunca sabe se no final o protagonista de Corvo morre ou não. Aqui, em compensação, a gente tem praticamente uma certeza de que o Fortunato morre. Sim. Porque ele cita 10 camadas, né? E que quando ele finaliza a 10ª camada, ele espera um pouco, chama pelo Fortunato, e quando ele não escuta a resposta, aí sim ele vai embora. Quase que como se ele quisesse ter uma garantia de que ele conseguiu se vingar plenamente. E que quando ele tá saindo das catacumbas, ele atira uma tocha pra lá pra dentro. E a gente tem a retomada da figura do Bobo da Corte aqui. Porque quando ele joga essa tocha com fogo, a única coisa que ele escuta são os guizos do chapeuzinho do Bobo da Corte. Quase que como, de fato, tivesse um ciclo completamente fechado dentro do conto, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Poe tinha essa grandíssima ideia de que o conto, ele tinha que ser começado pelo final, né? O autor, ele tinha que saber o impacto que ele queria dar, para a partir desse impacto, ele construir um conto que pudesse ser lido em uma única sentada, como ele chama. Ou seja, uma coisa com início, meio e fim em uma única vez. Não sei se vocês conseguiram ter essa experiência, porque ele é um conto razoavelmente longo, né? Hoje em dia a gente não tem tempo, a gente não tem mais o costume tão grande da leitura, acaba se tornando um pouco mais cansativo. Mas é uma retomada muito bonita, né? Que a gente começa com o Fortunato, ele explica que ele está de Bobo da Corte, né? Tem todo o conceito, ele começa a beber. E a gente finaliza com o barulhinho do guizo, retomando o Bobo da Corte. E o Poe não precisa nem falar, né? Ele não precisa escrever o Bobo da Corte.
é como se o Montresor, ele finalizasse uma piada. Sim. De que, olha só, tá aqui o bobo me fazendo rir. Vem de novo no vinho, né? Que tem a luz ali do vinho, a celebração, que eles estão no início, uma festa, né? Eu não lembro muito bem, mas assim, se eu me recordo, assim, bem, quando o Fortunato ele tava sendo levado para as catacumbas, quando ele tava sendo enterrado vivo, ele ainda fica rindo, tipo, como se não imaginasse que ele ainda ia morrer. Então, tipo, ele tava tão delirando, assim, que pra ele não era brincadeira. Sim. O Montresor tava mentindo. Então, dá pra levar como piada mesmo. Sim. E ele é levado justamente por o ego que ele tem muito grande. Porque em certo ponto, nesse caminho, eles começam a falar sobre um terceiro personagem, que aqui só é citado, né? Ele não é visto em nenhum momento. E que eles começam a falar mal deste outro cara. Que veio muito com o que tu falou, né? Da sociedade, como é construída dentro de um patriarcado, onde, mesmo como um grande grupo unido, né? Sim. É um grupo, mas eu quero estar em cima desse grupo. Eu quero liderar. E a figura do Fortunato vem perfeitamente ilustrando isso. Ele é essa figura desse homem, muito provavelmente aqui a gente acha que ele tem bastante dinheiro, né? Porque ele fala tudo que ele quer, ele não se caracteriza como alguém limitado em nenhum momento, né? Ele faz tudo que ele quer. E do nada eles começam a falar desse outro conhecido deles, outro grande amigo, em teoria, e que eles falam, não, mas é um ignorante, né? Que vem muito de acordo com o que a gente estava conversando sobre isso. De que a sociedade, até hoje, 1846, o Poe escreveu, e 2026, a gente está ainda lendo e ainda identificando perfeitamente a mesma situação acontecendo. Não mudou nada. Não mudou Muitas nada. vezes vivenciando isso também, né, na própria pele. Eu acho isso bem interessante também. Quando ele chega, né, e coloca a primeira camada entre eles, ele acha que o Fortunato já não tá mais bêbado, né? Ele cita: mal havia eu começado a camar a primeira fila de tijolos quando descobri que a embriaguez de Fortunato se tinha dissipado em grande parte. O primeiro indício disso que tive foi um surdo lamento lá no fundo do nicho. Não era o choro de um homem embriagado. Seguiu-se então um longo e obstinado silêncio. Tu não acha que talvez ele já esteja chegando na segunda parte da dualidade do vinho? Sim. Ele já tá corrompido, né? Não tem mais o que fazer. Ele já percebeu ali que acabou a festa, que a parte boa, a parte da comemoração, pra ele já não se tem mais. Acho isso bem interessante por ele ser um bobo da corte, né? Aquela pessoa que faz a outra rir, aquela pessoa que é o palhação. E ele conseguir aquele silêncio como forma de raciocínio ali na hora e entender o que tá acontecendo ali. Eu achei isso bem interessante também, por ele ser um bobo, né, da corte, por ele estar vestido como um bobo da corte. Sim. Não à toa a figura mais próxima ao bobo da corte que a gente tem hoje em dia, o palhaço. E muitas vezes esses palhaços têm os seus rostos tristes, né? Sim. É muito forte ainda essa história de que a tristeza desta pessoa, deste personagem, para quem está assistindo, na verdade, é uma grande diversão. Então, nesse caso, literalmente ele está fazendo uma peça onde o Montresor é a pessoa que está assistindo e que está achando incrível. E o palhaço também, ele é como se fosse uma caricatura da pessoa que tá ali. Na minha percepção, assim, eu acho que às vezes o Edgar, ele quer dar uma lição de vida, sabe? Uma lição de moral. Tipo, nesse conto do Bebê de Montilato, ele dá... na minha percepção, eu vejo que ele dá uma lição de, tipo, a gente não pode confiar em todo mundo, tipo, a gente não pode ser deixar levado, assim, pela emoção, nem pela... Por mais que a gente esteja, assim, meio fora, assim, sabe? A gente tem que ter a consciência do que a gente tá fazendo. Então, eu acho que ele traz uma lição de vida, assim. Não sei se pra vocês... Com certeza. Depois de Barril de Amontilhado, ninguém vai entrar em catacumba nenhuma com ninguém, né? Com certeza. Se bem que se acharem uma catacumba hoje em dia, tem que dar um difícil. prêmio. Então eu acho que pra, tal qual no conto, a gente finalizar o nosso ciclo, né? Eu perguntei no início se vocês já tinham conhecimento do Poe. E agora que vocês conhecem um pouco, que vocês já tiveram um contato um pouco mais íntimo com a obra do Poe, vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu gostei, particularmente eu gostei bastante. E eu recomendo a quem puder ler para poder ver esse segmento desde anos atrás, para ver que a falsidade ou qualquer coisa do tipo relacionada à amizade ou familiares já
já existe desde 1800 e pouco. Eu acho isso muito interessante. Então, eu recomendo lerem por causa disso. E eu gosto bastante que o conto ele reflete muitas questões da sociedade atual. Recomendo muito. Até porque eu acho que não só o Barril da Amontilado, também como o Gato Preto, o Corvo, são contos e livros muito bons. Que eu nunca li o Corvo, mas eu quero muito ler, planejo ler. E indico muito o Edgar Allan Poe, porque tem um filme dele, né, uma série, se eu não me engano, na Netflix, que eu tô olhando também. É bem legal. Indico bastante também. Hoje em dia a gente não tem tempo, né? Mas não sei se vocês estudam, né? Com certeza. Não, vocês devem ter as ocupações de vocês. E acaba que o nosso tempo de ócio, né? Que a gente poderia usar para leitura fica curto. Então, a questão do Poe ter muitos contos, os contos são ótimos para isso. Porque às vezes a gente não tem horas para ler. Mas a gente tem uma horinha ali. Dá tempo de dar uma lida num conto. Ele tem vários. Por não ser muito longo, né? Exatamente. É uma coisa mais acessível pra gente. No dia a dia a gente tem traduções muito boas pro português das obras do Poe. Então fica aqui, né, a nossa fortíssima recomendação para ler Edgar Allan Poe. Agora, daqui a pouco Halloween, aproveitar o terror, entrar já nessa vibe, né? Quem sabe não se vestir de bobo da corte, né? Tô pensando E tomar nessa cuidado época, com os amigos. né? Neste Halloween, no próximo carnaval, ninguém de bobo da corte se oferecerem vinho, tem que prestar atenção. Então é isso, gente. A gente agradece muito a atenção de vocês e esperamos vocês no próximo Palavra Falada.